Olá, sejam todos bem-vindos a essa série de estudos Ouvindo a Voz de Deus. E o tema do estudo de hoje, iremos falar sobre o milênio. Essa expressão milênio, ela não é bíblica, e sim a expressão 1000 anos. Mas milênio ou 1000 anos, tudo dá a entender. E nas igrejas por aí, muitas pessoas não têm ouvido falar sobre esse tema que é bíblico, certo? É bíblico. E muitos não têm estudado. Iremos hoje ter o privilégio de aprender na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no laboratório da verdade, esse tema maravilhoso que trata também da volta de Jesus. É o tema que vem logo após a volta de Cristo. E iremos estudar e aprender. Pegue sua Bíblia, pegue seu estudo e vamos navegar nos oceanos das Escrituras Sagradas. Amém? Então vamos dar início. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos, ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? O que acontecerá? Onde e em que circunstâncias Satanás estará? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos respostas nas Escrituras Sagradas para essas e outras indagações. Amém? A primeira pergunta do estudo de hoje é: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Eu estou com a minha Bíblia nas mãos e irei abri-la neste momento. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Esse canal tem como objetivo ensinar a palavra de Deus, para que as pessoas aprendam do Senhor Jesus, porque quando Ele voltar, só irão viver a eternidade aqueles que realmente querem viver com Jesus. E eu tenho certeza que você que está junto conosco aí, ligados, por meio dessa série de estudo, tem o desejo de querer viver a eternidade com Jesus, porque eu tenho esse desejo. E o meu desejo maior é não só eu estar lá, mas você também está lá. Amém? Apocalipse 20, verso 6 aqui diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Olha, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque aqueles que tiverem parte na segunda ressurreição, esses não viverão a eternidade. Esses já terão seu destino traçado. Perdição. Então, para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo eles vão permanecer ali? Então, os salvos irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E eles serão sacerdotes de Deus. E sobre eles a segunda morte não tem mais poder. Amém? Então, que Deus venha abençoar grandemente que eu e você esteja na primeira ressurreição, se tivermos de morrer, porque também a Bíblia fala que vai ter o segundo grupo, os vivos, certo? Vai ter o primeiro grupo e o segundo, que vão fazer parte, os mortos em Cristo e os vivos que tiverem naquele momento. Serão transformados e levados para viver a eternidade com Cristo. Amém? Aleluia! Eu glorifico a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Segunda pergunta:
o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Agora vão para o céu, mas o que é que vão fazer lá durante esses 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Aqui nós lemos: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? E também vamos ver 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Paulo aqui nos apresenta também o que é que os salvos fará. Olha bem o que Paulo diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Paulo aqui mostrando que os santos, os salvos, terão direito de julgar. Então aqui, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Os salvos receberão a autoridade de julgar. E os salvos também entenderão porque muitos não estarão lá. No momento em que você estiver lá e não vê aqueles que estavam ao teu redor aqui na terra, não estiver lá, você já sabe que ele ficou perdido. Porque rejeitou a Cristo, rejeitou sua autoridade. Ele não quis participar da eternidade, porque só vai para a eternidade com Cristo aqueles que realmente querem. E os que querem, eles buscam a Jesus e buscam sua palavra, dia a dia em sua vida. Quer ter a salvação em Jesus? Busque a Jesus. Quando a gente pergunta a uma pessoa: você faria de tudo por Jesus? A pessoa responde sim. Mas quando fala em entregar a vida a Cristo, quando fala em obedecer os seus mandamentos, a sua lei, bota o pé atrás. Meus amados, Jesus, ele quer salvar todos. Mas ele não vai levar ninguém forçado. Ele só vai levar aqueles que realmente querem. E tem que querer muito. Você tem que querer muito. Eu quero sim. Eu não vejo a hora de poder reencontrar todos aqueles que eu amei, que já não estão mais comigo. E os que eu amo estão ao meu lado, lá no novo céu e na nova terra. Amém? E você faz parte, mesmo sem eu lhe ver, sem eu lhe conhecer. Mas eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Terceira pergunta: como ficará a terra durante este período? Olha o que é que Jeremias capítulo 4, abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 4, versos 23 a 26. O profeta Jeremias nos apresentará exatamente como é que a terra irá ficar. Jeremias teve a visão de como a terra ficaria após a volta de Cristo, no milênio. Jeremias capítulo 4, versos 23 diz: olhei para a terra, e ele sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Como é que a terra irá estar na volta de Jesus? Desolada e vazia. Mas não só foi isso que ele viu. Olha em Jeremias capítulo 25, verso 33. Abra sua Bíblia, Jeremias 25, verso 33, e olha o que ele fala: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como estercos sobre a face da terra. Estarão todos mortos. Todos que rejeitarem a Jesus
aqueles que estiverem vivos no dia da sua volta, como fala 2 Tessalonicenses capítulo 2, morrerão com resplendor da glória de Deus. Quando Jesus voltar em glória e majestade, todos os ímpios que estiverem vivos morrerão com resplendor de sua glória. Então, como ficará a terra durante esse período, durante o milênio? Aí o texto falou que a terra ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Esta é a realidade. Mas muitos têm pregado aí num arrebatamento secreto. A Bíblia não dá aval a essas coisas. A Bíblia fala que a volta de Jesus será barulhenta, os anjos virão com clangor de trombetas. Aleluia! Glória a Deus! Não vai ser como muitos aí imaginam ou pensam. A Bíblia fala a forma correta. E eis que vem com as nuvens e todo olho verá, como fala Apocalipse 1, verso 7. A volta de Jesus não será secreta. Não será. E o texto bíblico está dizendo que durante esse período a terra estará cheia de pessoas mortas. Mas vamos à pergunta a seguir, que diz: quem permanecerá na terra durante esses 1000 anos? Olha, peraí, se Jeremias fala que vai estar todo mundo morto, e como é que ainda vai permanecer alguém? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. Amém? Então, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 3 diz: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Quem permanecerá vivo durante os 1000 anos? Os textos bíblicos agora acabou de nos falar que durante os 1000 anos, neste período na terra ficarão vivos apenas Satanás e seus anjos. A prisão que o texto bíblico ele falou é uma prisão circunstancial, porque todos os seres viventes estarão mortos e não tem mais a quem ele tentar. Então, na prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso, Deus é amoroso até no momento de julgar. E aqui vemos que ele julga com equidade a todos. Então, na volta de Cristo, na segunda vinda de Cristo, a gente vê que o fim da graça, a primeira ressurreição dos salvos, que vão para os céus, e os ímpios vivos serão destruídos. No período do milênio, Satanás é simbolicamente preso e a terra fica sem forma e vazia. Satanás é solto, como o texto bíblico falou, na segunda ressurreição, destruição final de Satanás, dos ímpios ressuscitados e do pecado, que é a descida da cidade santa logo em breve, logo em seguida. E depois desse circuito, a eternidade com o Senhor Jesus, novos céus e nova terra. Quinta pergunta: passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Apocalipse, capítulo 20, versos de 5 a 7, nós lemos: o restante dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Verso 7.
Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Por quê? A Bíblia fala que os ímpios eles irão ressuscitar para o julgamento final, para a destruição final. Quando ele vê a quantidade de pessoas que vai estar sobre a face da terra, ele acha que vai ter poder de saquear a cidade santa, de tomá-la para a habitação deles. E, infelizmente, a Bíblia fala que fogo descerá do céu e consumirá a todos. Olha bem, então, passados 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão. Satanás será solto da sua prisão. Por que será solto da prisão? Porque agora tem a quem ele tentar. Pois terá novamente a quem ele seduzir para tentar fazer algum investimento contra o povo santo de Deus. Que outros eventos, sexta pergunta, marcaram o fim dos 1000 anos? Então, que outros eventos marcarão o fim dos 1000 anos? Apocalipse capítulo 21, verso 2 e verso 10. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Amém? Então, que outro evento marcaram o fim dos 1000 anos? A cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus Cristo. Amém? Eu quero fazer parte desse grande evento maravilhoso. Eu quero estar dentro da cidade com o Senhor Jesus. E se você também quer, louvado seja o Senhor. Então, fora da cidade estarão quem? Os perdidos, juntamente com Satanás. Misericórdia. Não é o meu desejo e muito menos do Senhor Jesus. Deus quer salvar a todos, mas nem todos vão querer a salvação em Jesus. O que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Olha o que é que Satanás vai fazer. Tua Bíblia está aberta aí em Apocalipse capítulo 20, vamos ler o verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. É uma grande e numerosa multidão que vai estar sobre a terra, e Satanás vai tentar seduzir a todos. Então, o que Satanás fará com o seu exército naquele momento que a cidade santa descer? Ele reunirá o seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa que descerá do céu. Mas, quando ele tentar fazer esse investimento, o que é que vai acontecer? Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Essa é a 8ª pergunta. Apocalipse 20, verso 9. E aqui nós lemos: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e consumiu. Olha, Mateus 25, versículo 41. Que lá está escrito: e Deus dirá também Jesus dirá também o que estiverem à sua direita, ou seja, esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Vai para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O texto bíblico está dizendo que o fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não foi preparado para você e nem para mim. Mas, infelizmente, todos aqueles que tiverem abraçado com o pecado serão consumidos juntamente com Satanás. Porque a sentença foi exatamente decretada para Satanás e todos os seus anjos, não para os seres humanos. Essa vai ser uma ação estranha da parte de Deus, que o nosso Deus criador, o nosso Deus mantenedor, que só é acostumado a fazer o bem, essa vai ser uma ação estranha. Mas essa ação estranha, ele vai fazer a pedido dos seres humanos. No dia da sua volta, como Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, apresenta, eles
vão clamar e pedir a Deus para serem destruídos, porque se ficarem vivos, eles irão continuar a praticar o mal. Então, em sua oração, eles clamarão a Deus para serem destruídos, e Deus ouvirá com pranto a oração deles, e assim fogo e enxofre descerá dos céus e consumirão a todos. Não vai ser uma ação da parte de Deus que ele almejava fazer, mas ele vai ter que fazer para que assim possa ser cancelado de uma vez por todas o pecado sobre a face da terra e sobre todo o universo. Amém? Então, a Bíblia fala que descerá fogo do céu e enxofre aos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso Cristo deu a vida. Amém? A destruição é um ato estranho para Deus, mas depois de dada todas as oportunidades que todos nós temos recebido, Deus, com a sua misericórdia, todos os dias tem nos proposto oportunidades, a sua graça. Ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Que eu e você siga esses passos maravilhosos que Jesus tem nos traçado todos os dias. Ele quer nos salvar, ele almeja, esse é o maior desejo de Jesus, salvar a mim, a você e a todos os nossos familiares, em nome de Jesus. Vamos fazer uma recapitulação do que nós estudamos hoje? Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim deste período, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. E diante de tudo isso que estudamos hoje, é o teu desejo estar no céu durante os 1000 anos? Você quer participar? Se sim, amém. Deus te abençoe. Você sente que Jesus está te chamando para passar a eternidade com Ele? Glória a Deus, se você disser sim em teu coração. Você decide a partir de agora fazer parte dos seguidores de Jesus em nome do Senhor? Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar. Faça parte do povo de Deus, pois Jesus Cristo está voltando e Ele não irá tardar. Oremos juntos. Nosso Deus e nosso Pai, esse período da tua volta está se aproximando. E durante o período do milênio, todos irão estar mortos, com exceção de Satanás e os seus anjos. Mas todos os salvos em Cristo estarão no novo céu e numa nova terra ao teu lado. Logo após virá para viver neste planeta renovado e transformado por ti. E só estarão lá que realmente querem estar salvos em Cristo Jesus. Seguir tua palavra, tua lei, teus mandamentos. Eu entrego cada filho teu que neste momento está te ouvindo, estudando a tua palavra junto comigo. Que o Senhor possa os abençoar, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, sobre sua família, que todos eles possam estar salvos em Jesus Cristo. Que na tua volta estejamos lá, de pé, diante de tua presença, pois o Senhor nos ama e quer nos salvar a todos. Obrigado, Senhor, por nos amar e querer nos salvar, em nome de Jesus. Amém.